Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de apresentar, então, o nosso preletor de hoje à noite, o senhor Décio Ferrari, casado com Silvana Ferrari. Ele, 49 anos, ela, 47 anos. Ela, natural de Blumenau, porém, residem hoje em Joinville. São casados há 29 anos e têm 2 filhos. Gabriel Ferrari, 25 anos, Mariana Ferrari, 22 anos. Ele atua no ramo de alimentação. Por favor, senhor Décio. Obrigado para vocês. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Nunca vi tanta gente olhando para mim uma vez só. Mas é um prazer estar aqui. Eu venho com muito amor, com muita determinação, porque eu já estive sentado aí, onde vocês estão, por algumas vezes. E por convite insistente da minha mulher, Silvana, insistindo para que eu fosse, para que eu viesse, para que eu conhecesse o jantar da Donep, um evento onde se falava, onde se davam testemunhos, se falavam da vida das pessoas, né? Para quem é fofoqueiro é um bom negócio. E eu acabei acabei aceitando o convite da Silvana, depois de muito esforço da parte dela, e saí de um encontro, uma nova intenção no meu coração. Eu saí realmente diferente, e é esse desejo que eu quero que cada um de vocês tenha dentro do coração, né? Você chegou num ambiente, você está num ambiente de muito amor, de pessoas que te amam, primeiramente aquelas que te convidaram, que já conhecem a Donep, sabem qual é o objetivo, então sinta-se amado primeiramente pela pessoa que te convidou, e depois porque todo esse pessoal aqui, juntamente com as suas esposas, prepararam também com muita dedicação e carinho esse momento para você. Eu gostaria de falar sobre sonhos. Movido por sonhos, todos nós somos. E quando eu tinha 34 anos aproximadamente, eu ainda tinha muitos sonhos. Estava começando a minha carreira de pai, estava começando a ter uma sensação do que é realmente prover uma família e ser um marido. Mas os sonhos foram me atrapalhando. Eram sonhos lícitos, eram bons sonhos, né? Mas minha família não nasci num lar de muitas necessidades. Eu nasci num lar que me deu conforto, que me deu amor, que me deu carinho. Mas o meu pai não conseguiu suprir as minhas necessidades. Na verdade, mais sonhos do que necessidades. Mas todo homem sabe muito bem que eu vou falar aqui. As mulheres, as que são casadas, ou as namoradas, ou noivas, sabem que o marido, o homem sempre tem sonhos um pouco diferentes da mulher, né? A mulher se encanta com uma vitrine, se encanta com uma lojinha e tal. Mas o homem, ele tem alguns sonhos assim que são um pouco mais caros, né? Normalmente. Então, eu nasci com aquele desejo de ter o primeiro carro, de ter a primeira moto e tudo mais. E esses sonhos, eles foram se acumulando. Chegou o momento em que eu me vi casado com a Silvana. A gente começou a caminhar lentamente aí, comprando um apartamentozinho e tal. A coisa foi indo, mas os sonhos, eles não se apagaram. Aquilo continuou latente dentro de mim e eu comecei a persegui-los de tal maneira que um dia eu resolvi tomar uma decisão. Conversei com a Silvana e falei para ela, o único jeito que nós temos de vermos esses sonhos realizados na nossa vida é vender a nossa casa, né? E a gente vai emprestar dinheiro, eu juro, né? Você é agiota, a gente vai ganhar bastante dinheiro e eu vou realizar o sonho do meu carro, o sonho da minha moto, o sonho do meu barco, o sonho de uma casa maior, uma roupa melhor para ela, um colégio melhor para os filhos. E esses sonhos eu sei que todos, a grande maioria, tem alguns desses sonhos. Se não todos, pelo menos
uma grande parte todos têm, né? E a Silvana acabou concordando comigo. E nós vendemos a casa. Então, para você ter uma ideia, era uma casa paga, uma casa quitada, num bom lugar, apesar de ser uma casa simples, mas o lugar era excelente. E nossos sonhos foram nos levar, mais os meus do que o dela, né? Mas ela concordou porque é uma pessoa boa, bacana. Então vai e vende e vão mudar a vida. E, então vocês façam ideia de um casal, os filhos encaminhados em escolas razoáveis, e de repente aquela necessidade de realização me fez vender o imóvel. Pois bem, vendi o imóvel, a pessoa fez questão de que eu continuasse como inquilino, então ninguém da minha família descobriu que eu tinha vendido a casa. Mas de repente, fui comprando um carro um pouco melhor, fazendo algumas bobagens com o dinheiro. Para resumir, eu emprestei mal o dinheiro, eu perdi todo o dinheiro da casa, e com isso os meus sonhos se tornaram um pesadelo, né? E quase perdi a minha mulher, eu quase perdi meus filhos, eu quase perdi o que eu já não tinha. E a situação, ela chegou a tal ponto em que de credor, ou seja, o sonho do agiota, se tornou um devedor. Eu passei a dever. E começamos a abrir conta em padaria, em açougue, pessoas que nos conheciam, afinal de contas eu estou 49 anos em Joinville, e no bairro que eu morava todo mundo nos conhecia, não tinha problema. Quando é que você vai pagar? Aí eu passo aí em 30 dias eu acerto. Então era a minha palavra, e eu tinha que fazer isso. Mas a situação foi ficando difícil, eu não consegui honrar os compromissos. Eu fiquei devendo no açougue, fiquei devendo na padaria, fiquei devendo no posto de gasolina, até o momento em que eu tinha carro. Depois nem carro, mas eu tive, né? E as crianças saíram do colégio, foram para um colégio mais barato, e as pessoas me conheciam, diziam que eu ia pagar a prestação, a mensalidade da escola tranquilamente, mas foram se sucedendo assim, problemas, e eu cheguei à conclusão de que o melhor que eu podia fazer era assumir da vida da minha mulher, da vida dos meus filhos, a melhor alternativa que eu tinha, praticamente a única, era eu sumir. E todo mundo sabe aqui o que todo mundo pensa quando quer sumir. A primeira coisa é comprar um revólver e apertar o gatilho, como aconteceu agora, acho que essa semana, em Balneário Camboriú. E eu fui à frente no meu propósito de sumir. Aí eu procurei alternativas para sumir. Eu cheguei ao ponto de chamar um corretor de seguro na minha casa. Eu fiz o seguro e achei, bom, quais são as condições para minha esposa receber o seguro? Ah, não, isso aqui em caso de morte vai receber e tal. Ah, então tá bom. Fiz uma pólice que desse para a Silvana recomeçar a vida dela com as crianças. Assinei o seguro, paguei a primeira parcela. Fui na loja. Antigamente se comprava arma muito mais fácil. As armas, lojas de caça e pesca vendiam aí alguns 38, alguma coisa assim, a gente conseguia comprar. E eu comecei a fazer orçamento e levantamento do revólver. E a coisa começou a ficar bem... Eu estava decidido, já não pensava mais sobre isso. Eu estava realmente decidido a fazer isso. E no dia que eu estava já com os orçamentos da arma na mão, eu sentei no sofá para ver um jornal aí, noticiário, e sentado lá, tal, aqui na cabeça, tá tudo certo, tudo na cabeça, eu vou sumir mesmo, vou ali no canto, vou dar um tiro, a Silvana pega duzentão e transforma a vida dela numa vida melhor com as crianças. Quando começa uma reportagem, né, uma reportagem dizendo que determinada pessoa foi descoberta pelo seguro, tentando fazer esse tipo de falcatrua que eu estava pensando fazer, mas que o cara se matou. Ela se suicidou, mas a seguradora descobriu a falcatrua e não pagou o dinheiro para a viúva, né? Nossa, o revólver sumiu da minha cabeça. Liguei para o corretor e falei, amigão, é o seguinte, bem amigo meu até hoje, faz seguro para mim até hoje. Mas ele não sabe dessa situação. Mas e o que aconteceu? O revólver saiu da cabeça, liguei para o corretor, o que eu faço? Não quero mais pagar. Bom, então não paga mais. Ah, é só isso só, parei de pagar, então quanto a menos. Mas eu tinha que arrumar alguma coisa, por exemplo, meus pais não podiam entrar na minha casa. Criança pequena para cuidar, para levar, para buscar, olha, foi uma coisa assim terrível.
E então bolei outro plano. Chamei o mesmo corretor, digo, é o seguinte, precisamos roubar meu carro. Vamos roubar meu carro, um carro excelente. Não vou dar o nome porque é muito maravilhoso. Mas eu digo, então o que a gente faz? Faz o seguinte, já arrumei alguém que vai, quem sabe bem esse linguajar, vou picotar o teu carro. Já tenho um comprador para todas as portas e para todas as janelas, para os vidros. Deixa o carro na rua tal, com a chave embaixo do tapete, que um cidadão vai passar lá e vai pegar. Mas não olha para trás. Deixa o carro lá, que está tudo encomendado. E eu fiz o que ele falou. Mas, olha, eu realmente até hoje não sei o que aconteceu. Eu abortei o plano, eu quase morri, quase me mataram, nem eu ia me matar. Quase me mataram, porque era uma sequência, já um ia ficar com a porta, ia ficar com o porta-malas, ia ficar com o vidro, outro com o teto, com a roda, e no fim eu tive que desfazer o plano da bandidagem, né? E então ele me chamou de louco, eu não posso fazer isso, o cara já está prometido, o fulano vai comprar, meu Deus do céu, aborta o plano, porque eu vou ter que, não é possível, eu não fui criado para isso, né? Não é, isso não faz, eu vou ter que arrumar outra forma de fazer. Aí deu certo, graças a Deus eu voltei, peguei o carro, peguei a chave, botei na garagem o carro e a coisa passou. E desespero continuou batendo na minha porta. Até o dia em que eu chamei meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu vou ter que entregar a casa, porque eu já não sou mais proprietário e agora eu estou devendo aluguel como inquilino. A proprietária está decepcionada, eu vou ter que abandonar a casa e eu preciso morar no teu apartamento da praia. Aí começou aquele dilema, e as crianças, eu vou estudar onde, eu vou fazer o quê, do que tu vai viver? Eu falei, não sei, eu não posso mais ficar na minha casa, eu tenho que entregar a casa para o proprietário de fato e de direito, e eu vou morar no apartamento, e vou ficar, depois eu me viro, só preciso de uma coisa para não cair água na minha cabeça, depois eu vou virar, vou ver o que eu vou fazer, né? Essa época toda eu estava trabalhando em corretor, uma imobiliária que meu pai abriu comigo. Quando nós começamos praticamente a fazer as malas para nos mudarmos para a praia, entrou uma senhora dentro da imobiliária, chorando e com molho de chave na mão. E desesperada porque não conseguia mais pagar o financiamento do imóvel que ela tinha comprado. Se aparecesse alguém que quisesse assumir o financiamento, a chave estava ali, era só passar a escritura, e a pessoa ficaria com o direito da casa. Aquilo já mudou de revólver, já mudou de roubo de carro para um teto para de repente eu poder entrar, né? Acontece que nesse meu processo todo de procurar alternativas para sumir do mapa, eu ainda fiz a última tentativa. Bom, eu agora vou sem a pólice de seguro, sem nada, eu vou me atirar no primeiro caminhão que aparecer. Não adianta eu dar o endereço da rua que eu estava, provavelmente vocês não conhecem muita coisa em Joinville, mas aquele momento que eu resolvi definitivamente dar um fim na minha vida, é um trajeto de 300 metros. Olha, eu só posso dizer para vocês que foi um milagre que aconteceu, porque nenhum carro apareceu, e tinha que ser caminhão ou ônibus, porque carro não ia fazer muito estrago, então tem que ser uma coisa definitiva. E nesse meio tempo não passou nenhum carro, eu caminhei até a esquina, e num gesto extremamente simples, eu não ia na igreja, eu não conhecia Deus, não ouvi falar de Jesus, ninguém pregou o evangelho para mim, ninguém falou nada para mim, eu não sabia nada disso. Eu simplesmente, como não passou nada para eu me atirar embaixo da roda, eu, num ato displicente e sem me importar com o que eu estava fazendo, eu levantei as mãos ao céu e falei, olha, se tu é esse Deus aí que fez o mundo, criou isso e aquilo e tal, e diz que tu tem poder para isso, para aquilo, olha, só tu mesmo para me ajudar, né? E eu mal sabia que o que eu tinha acabado de fazer era uma oração, e eu não sabia. Talvez até hoje, toda a minha caminhada, dos últimos 14 anos, tenha sido a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, e eu não sabia disso. Eu fui saber anos depois que eu tinha feito uma oração. Eu tinha feito uma entrega, eu não sabia do quê. O que eu posso dizer para vocês é que, a partir desse momento, desse acontecimento, estava chovendo muito, eu fui para casa a pé, saí do boteco, tinha tomado 5 cubas ou 6, tinha jogado meu dominó, que já faz anos que me perseguia, aquele baralho. Cheguei em casa a pé, me joguei no gramado e fiquei lá, estressada, criançada olhando tudo aquilo, e o pai está doido, o pai não sei o que e tal.
No dia seguinte, as coisas começaram a tomar um rumo na minha vida que eu jamais imaginei, né? Mas foram se sucedendo, né? Não foi assim tudo de uma vez, senão ia ficar louco. Mas Silvana já estava fazendo venda de salgado, né? Já tinha um freezerzinho na garagem e começou a vender uns pãezinhos congelados, né? Vendia lá, levava as crianças para a escola de bicicleta, coitado, ia lá e tal, esforçado. E o calor em Joinville é terrível igual aqui e tal. E a Silvana ia entregar e cada pacote de pão ela vibrava, vendi mais um pacote, mais outro, daqui a pouco foi entregar com um carrinho velho, mas olha, agora entreguei 10 pacotes, alguém ligou. E a Silvana foi com aquele freezer, até hoje está com a gente aquele freezer, né? Os 14 anos não funciona mal, está lá só para a gente lembrar daquele tempo, né? Só que foram acontecendo coisas assim, por exemplo, meu pai, aposentado com 60 anos de idade, passou no vestibular de uma faculdade em Joinville para fazer direito. Não tinha mais o que fazer, foi fazer direito com 60 anos. Meu pai só durou 3 meses na faculdade. Chegou a ser eleito líder de DCE, ou Central Acadêmico, alguma coisa assim. Eu sei que a única coisa que serviu a faculdade do meu pai em 3 meses foi dizer para mim, filho, passei ali no corredor da faculdade, no mural está escrito licitação para a nova lanchonete da universidade e tal, apresentar, buscar, como é que chama? Edital, né? Buscar o edital na reitoria. Ele me ligou, eu falei, pai, tu me pagou no colégio particular a vida inteira, me deu bons estudos. Tá certo que eu não concluí nenhuma faculdade, te decepcionei, mas, pô, dono de lanchonete é para acabar. O que a mãe vai pensar? Imagina, eu pensando na minha mãe, o que a mãe vai pensar nisso? Eu, dono de lanchonete, Silvana atrás do balcão, né? O que nós vamos fazer? Filho, mas pindaíba que tu tá, bicho, vai lá, meu, falar, vai ver o negócio. Muito desacreditadamente nós fomos. Pegamos o edital, e o edital era absurdamente contrário a tudo aquilo que nós tínhamos na mente. Nós tínhamos que comprovar a empresa, 3 anos no ramo, experiência em venda, alguém que nos indicasse no ramo, mostrar os produtos de qualidade que nós iríamos vender caso vencêssemos a licitação, tabela de preço já pré-definida, mas nossa, a empresa registrada, a nota fiscal, Silvana, pelo amor de Deus, não vai dar certo esse negócio, não é pra gente, nem esse ramo, e nem tampouco um edital desse impossível, porque nós não temos empresa, nós não temos CNPJ, não temos nota fiscal, não temos nada. Isso é uma coisa absurda acontecer. Mas, sorte de quem tem uma mulher como a Silvana. Não, mas vamos fazer um negócio. Eu vou ligar o forno, eu vou fazer uns pães e a gente vai lá. Eu falei, eu não vou, vai tu, eu não vou ter vergonha de levar pão na reitoria. Não, mas aí comprou essas formas de pizza na loja de embalagem, né? E, nossa, ligou o forno, então a gente tem forno dentro da cozinha, enorme calor. Nossa, não pode falar isso. E a Silvana fez os pãezinhos e levou, eu acho que eu levei, né? E aí cheguei lá, olha, meu nome é Décio, eu vim trazer aqui para vocês uma amostra do que se eventualmente a gente ganhar a licitação, edital, a gente vai vender isso aqui para vocês. Aqui. Botei na mesa da secretária da reitora e fui embora. Aí deixei o telefone, vai que liga. E fui embora. E aí cheguei, como é que foi? Entreguei para a secretária da reitora, tal, tá certo, isso foi de manhã. À tarde, telefone da faculdade. Seu Décio, olha, o salgado é excelente. Só que é o seguinte, mudou o turno. Nós trocamos de turno e a turma da manhã falou para o pessoal da tarde que vem os pães excelentes, maravilhosos. O senhor não pode fazer uma nova remessa para a gente? Trazer aqui? Eu quase falei, impossível, porque o pão leva 2 horas para crescer, tem que tirar do freezer, botar na forma e tal, é uma coisa toda. Mas eu disse, posso sim, acho que daqui a pouquinho eu estou aí. Né? Nossa! Falei, Silvana fez, não sei o que Silvana fez, uma mágica lá no pão, botou um ventilador em cima, botou um ar quente, assoprou, não sei o que ela fez, ligou um negócio, o pão foi crescendo, botou no forno e a gente foi na faculdade levar o pão para o segundo turno. Né? Bom, aí passou o tempo, a gente levou, não teve retorno, tão imediato quanto o primeiro, e, nossa, a gente já estava esquecendo desse negócio. E, de repente, me liga um cara, e disse, seu Décio, boa tarde. Eu fazia entrega aqui em Brusque de pãozinho. Senhor Décio, aqui é o professor tal, da universidade e tal. O senhor está preparado para iniciar as atividades conosco? Parei o carro, deitei, eu estava no trilho de Blumenau aqui.
Eu saí do carro alucinado e não sabia se eu disse, claro, que bom, puxa, vamos estar aí então, e vamos acertar a data para começar. Então, nossa, liguei para a Silvana desesperada. O cara ligou a lanchonete, é nossa, o que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer a lanchonete. Bom, a primeira parte foi vencida, mas não sabíamos ainda o que ia acontecer. Montamos a lanchonete com 14 metros quadrados. Alguém aqui sabe, pelo tempo de caminhada, o que Moisés fez quando bateu na rocha? Saiu água. Essa água jorra há 14 anos. Sem eu ter batido com ela na rocha. A água verte nesses 14 metros quadrados até hoje, faz 14 anos. O primeiro dia que essa lanchonete passou a funcionar, a expectativa dos alunos era tão grande, porque eu fui virada de férias. Então, em agosto, todo mundo sabia que a lanchonete ia estar aberta. A lanchonete nova do bloco X ia estar aberta a funcionar. Então, imagina que ninguém foi em outra lanchonete, só na nossa. A expectativa tão grande que era de ter um novo lanche, um novo café e tal. O pão acabou em 1 minuto, né? 2 minutos acabou. A gente não estava preparado para receber o que era para nós recebermos. Então, a gente fez 50 pãezinhos, comprou uma caixa de laranja para fazer de laranja, eu não conseguia fazer nenhum suco, eu já vendemos todos os pães, o pessoal foi embora e não conseguia comer. E ali começou aquele processo, contrata funcionária, compra mais equipamento. E ali a nossa vida começou, então, um período de restauração na vida financeira, né? E a coisa foi acontecendo de tal forma que a gente conseguiu pegar a chave daquela senhora. E eu fiz um contrato com ela. Digo, olha, acho que eu já vou poder pagar essa prestação. Mas eu não posso pagar nenhuma entrada. Eu falei, não, eu não quero entrada. Eu só quero que alguém me livre desse financiamento. Peguei a chave da casa e fui lá ver o imóvel. Silvana foi junto. O imóvel tinha 5 escritórios dentro da casa. Nossa, abriam parede, fechavam porta, fazia puxado, tirava avancê, botava buraco de ar-condicionado. A casa era nossa, parecia alguma coisa perto de Iraque, uma coisa assim parecida com isso. A gente aceitou o desafio, a gente foi morar nessa casa, a gente foi morar na casa. Mas quebra a porta, abrir porta, porque a casa era dividida no meio, tinha que abrir passagem para ir para a cozinha, passar de TV, começamos a fazer reforma na casa e começamos a pagar a prestação. Hoje, gente, para vocês terem assim, uma ideia, eu não gosto de falar de valor, mas esses dias eu ouvi uma frase interessante. Os piores dias serão transformados nos melhores dias da tua vida. E depois de algum tempo na casa, a gente não imaginou que esse imóvel ia valorizar. Onde ela está, no bairro que ela está hoje, ela ficou muito valorizada. Então, eu quero que vocês estabeleçam um parâmetro de tempo. Quer dizer, eu não tinha onde morar, eu não tinha atividade profissional, eu tentei tirar minha própria vida, eu tentei fazer o possível para assumir daqui. Alguma coisa me segurou aqui e eu creio que eu tenho alguma coisa a mais para fazer, porque não é possível eu retribuir a minha vida, né, quando eu quis já um dia tirá-la. E a casa valorizou. Hoje ela já não é mais nossa. Nós fizemos uma permuta com uma construtora, recebemos uma parte em dinheiro, a outra parte em área construída, o prédio ficar pronto daqui a 1 ano. Deus restaurou nossos sonhos. Os sonhos que me eram lícitos, mas eu por meio ilícito queria tê-los, queria vê-los realizados na minha vida. Esse Deus que ouviu a minha oração, Ele me restituiu, Ele me devolveu, Ele me passou, eu passei a sonhar os sonhos de Deus na minha vida. Eu quero dizer que os sonhos, eles permaneciam. Eu queria ter um carro melhor, eu queria ter um barco, uma coisa tão esquisita, a maioria, barco. Tudo isso eu pude realizar depois, de uma maneira tranquila, fazendo o meu trabalho, tendo a Silvana como sócia parceira. Hoje temos lá umas 7, 8 funcionários conosco. E o recado que eu queria deixar para vocês é que sonhos são completamente ilícitos. E o mesmo Deus que permitiu que esses sonhos fossem realizados,
Ele fez com que, de uma maneira lícita, Ele mostrou que eu podia ter aquilo que eu queria. Os meios encontrados para chegar nesses sonhos é que iam determinar a minha vitória e o meu fracasso, o meu sucesso ou a minha derrota. E nesse meio tempo, os sonhos que nós não tínhamos, Deus trouxe até nós. Nós não tínhamos o sonho de ter uma casa, por exemplo, no campo. Quem conhece São Bento do Sul, ou Mafra, ou Campo Alegre, um sonho que nós conseguimos realizar como casal, de morar num lugar um pouco mais frio, de ter um campo, de ter um gramado, de ter as nossas galinhas, que a gente está começando a saber o que é isso agora, né? Tudo é muito recente, tudo tem sido muito novo para nós, mas é uma coisa muito bacana a gente poder realizar os nossos sonhos por meio lícito, né? Então, eu quero que a Silvana venha aqui um pouquinho comigo. Me deram poucos minutos, né, o pessoal aqui. Eu não posso dizer tudo para vocês, tudo que aconteceu, eu não consigo fazer em 14 anos, dizer para vocês tudo numa noite, em poucos minutos, a transformação que houve nas nossas vidas, mas houve uma restauração muito grande em todas as áreas da nossa vida. A gente achou que a gente se dava bem, que a gente se amava muito, que tudo ia bem. E a coisa mudou. Para melhor. Realmente, tudo aquilo que já era bom, Deus fez ainda melhor. A gente sempre teve um bom relacionamento, um bom casamento, família, sogro, pai, mãe, filhos, cunhados, irmãos, tudo muito bom, muito harmonioso, né? Principalmente nós em casa como família, era bom. Mas como o Décio falou, ele queria sonhos, queria crescer de uma forma ilícita, né? E tudo isso veio a falência, né? Falência em todos os sentidos, falência espiritual, emocional, conjugal, tudo veio a derrotar a nossa vida. Mas graças a Deus, e nós também como os filhos e esposa, eu senti tudo isso, é muito duro. Porque tu sonha, né? Quando tu casa, tu sonha com que tudo vai dar certo, tudo vai crescer, vai melhorar. Porque nós aprendemos também ao longo desses anos que por que eu vou casar? Por que eu caso, né? Eu caso porque eu sou feliz, estou satisfeita e quero fazer o meu amado feliz, né? Então, aquele era o meu sonho, né? Eu fazer ele feliz, ele vai me fazer feliz. No começo foi tudo muito bom, já tinha os 2 filhos. Mas foi caindo, foi derrotando em todas as áreas. E eu lembro, até agora lá na mesa, estava lembrando que esse momento que a gente passou, né, de falência, assim, em tudo, foi o momento que a gente mais se juntou e nos abraçamos. Porque é isso que devemos fazer. Não importa a área, pode ser infidelidade conjugal, pode ser doença, não devemos nos afastar, né, colocar acima de tudo o orgulho, a soberba, arrogância, não, devemos nos humilhar, humilhação mesmo, sabe? Nos humilhar, como ele falou, contas no comércio, vamos andar de bicicleta, vamos reduzir o alimento, quando tem, quando não tem, saber viver os 2 lados da vida, né? Então nós juntamos, eu coloquei a mão na massa, e ele também, né, se arrependeu, aceitou o que eu vinha trazendo para casa, que até esses tempos eu já estava indo na Donep, né, e vinha trazendo palavra para dentro de casa, falando de Deus, né, que fui lá, eu vi que Deus mudou a vida de tal, mudou isso, transformou, né? E ele falou, tá bom, um dia eu vou lá conhecer. E até que o dia, né, ele também se humilhou, né, deitou no gramado e falou, não, eu também quero conhecer esse Deus, né? Então, esse foi Deus que transformou nossas vidas, né, e tem até hoje trabalhado em nossas vidas, tem feito grandes coisas, e também é um Deus que eu tenho certeza, né, vocês mulheres, né, que não sei qual é a área que vocês também têm alguma dificuldade, talvez não seja a nossa, né, essa que nós apresentamos, e também tenho certeza que o poder de Deus também vai agir na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Sonhos.
nós passamos a sonhar com coisas mais importantes. Nós passamos a sonhar com coisas que começaram a ter mais valor para nós, a ter mais sentido. Hoje nós temos valores muito mais importantes e relevantes do que os sonhos que eu tinha como menino e ela tinha como menina. Hoje nós já somos grandes e os nossos sonhos também aumentaram de tamanho. E a gente chegou à conclusão de que, por mais que os sonhos sejam lícitos, existe algo muito mais importante do que o material, que é a parte emocional, que é a parte espiritual, relacionamento. E isso é o que realmente tem valor, porque isso vai perpetuar, isso vai ficar para sempre. Se não ficar só para você, vai ficar para os seus filhos, vai ficar para as suas gerações. E tudo aquilo que é matéria, um dia vai se acabar. Como se acabou? Porque nós não temos mais o barco, nós não temos mais a moto, nós temos valores que os dois julgam que são valores reais, valores importantes. Então, essa mensagem a gente quer deixar. Existe um Deus que restitui, existe um Deus que devolve, existe um Deus que faz milagre.